bem-vindo, você ouvinte sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Hoje a gente fala sobre diástase. O que é essa palavrinha que tem ficado mais comum, principalmente para quem acompanha ali o mundo, o universo das gestantes, o universo pós-parto? Camila, e não é só para essas pessoas, né? Não, não é só para essas pessoas. É um tema, né, Isabela, que ainda tem muita dificuldade em se falar e tem muita desinformação. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje aqui a gente vai trazer muita informação boa que vai ajudar as pessoas a entenderem o que é isso, como que cuida disso e qual é o problema de quando a gente não cuida. Porque quando a gente para de olhar para a diástase abdominal, a gente pode ter um monte de problemas sérios que são recorrentes dessa diástase. Então, hoje o programa está, assim, maravilhoso. E a gente está gravando o programa hoje aqui na sala Band Google, uma super parceria que permite que a gente tenha acesso aos dados, às pesquisas feitas nessa plataforma. E eu já quero começar com um desses dados, as pesquisas feitas aqui no Brasil nos últimos anos sobre esse termo, diástase. E tem um aumento no gráfico gigantesco, é como se ele tivesse quase no traço até 2014. Em 2015 a gente vê um salto enorme. 2020, outro salto, e agora em 2025 a gente mantendo uma linha super alta de pesquisas, de interesses de buscas do Brasil por diástase. E para falar com a gente sobre esse assunto, Gisele Monteiro, especialista em diástase e em recuperação abdominal de mães. Gisele, obrigada por estar aqui com a gente. Eu já quero saber se você consegue ver no gráfico alguma explicação para esses booms aqui no Brasil. Prazer enorme estar aqui com vocês e adorei esse gráfico, porque mostra exatamente algo que eu sempre falo, que é a criação de um nicho, uma área específica de estudo, de formação de profissionais e de atenção, no caso aqui mais das mulheres, né? Em 2015 foi quando a Sandy deu uma entrevista falando que teve a diástase. E eu lembro exatamente o que aconteceu em toda a mídia, porque eu fui muito procurada, dei muita entrevista. A diástase sempre fez parte dos meus protocolos, sempre foi uma área de atenção. As minhas gestantes não têm diástase patológica, né? Essa que deixa a barriga alterada. Vamos explicar um pouquinho o que é essa diástase, né? É aquela alteração abdominal que acontece depois da gravidez. E isso tem como se prevenir na gravidez. E as minhas mamães, elas conseguem recuperar essa forma abdominal, que é o sonho de toda mulher, né? E aí a gente vê uma crescente mesmo nesse gráfico. Em 2020, claro, né, a gente teve a pandemia. Aí as mulheres em casa e aquela coisa, acho que a Camila também percebeu isso, né? Que vou me cuidar, vou fazer exercício, agora é a hora, né? Então, a gente vê um outro crescimento muito interessante que se manteve nesses 5 anos. O falar no assunto, né, Gisele? O tocar neste assunto e não simplesmente ficar com aquela história que eu acho que a gente tem muito cultural, né? Das nossas mães, nossos pais, nossos avós. Assim, gente, nunca mais vai voltar. Depois que você tem filho, depois esquece. Que tem filho, acabou. Acabou, né? No seu peso não volta, a barriga nunca mais é a mesma, né? Essas frases a gente escuta muito. E, obviamente, que muda, a gente sabe disso, que muda bastante. Algumas pessoas mais, outras menos, por uma série de fatores. Mas a gente tem que entender que tem recursos para a gente voltar ao normal, para a gente resgatar isso. Exato. Ou o normal, ou o melhor normal daquele momento, né? Porque a gente está em eterna transformação, a gente está em eterna mudança. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente parar um pouco com esses achismos, né, Gisele? Eu acho que isso é tão importante. Então, assim, a diástase, você estava explicando, acho que é legal a gente explicar para os ouvintes o que é essa mudança abdominal. Não é só a gordura, né, Gisele? Não. Acho que isso é importante para falar assim, não voltei ao meu peso, a minha barriga ainda está grande, tá né? Estranha, né? Normalmente, o que eu ouço sempre, tá estranha, não tá a mesma coisa. Tem o estranho que parece a mesma coisa e tem o estranho que realmente é muito diferente. Que aí é onde entra essa dúvida, é a flacidez, é a pele, é gordura. Muitos profissionais e mulheres associam com gordura e não é.
o pior é que dá esse aspecto de gordura. Só que você vê mulheres, às vezes, super magras com uma barriga enorme. Então, o que causa isso? Aí é uma série de fatores que a Camila comentou no começo, associadas à lesão da diástase. É alteração postural, é uma fraqueza abdominal severa, porque ó, se a gente olhar as fotinhos, né, ou se a pessoa que está aí na rádio imaginar, né, uma barriga de grávida, esse músculo abdominal ele alonga. E a gente tem até aquela teoria lá na musculação, não pode alongar muito que perde a força, né? Realmente essa teoria ela existe e dentro da gravidez ela se aplica, porque esse músculo alongou tanto e às vezes por um sedentarismo ou uma falta de um trabalho específico, esse músculo não volta mais para o lugar e fica aquela barriga muito volumosa ou caída, que fica aquela flacidez que aí que parece você chama de mais... bolsa, não é, Gisele? Avental. Avental, isso. Ela parece uma pele solta, mas não é a pele solta, é a pele solta com o músculo caído mesmo. O músculo, então, é como se ele se descosturasse, Gisele, separasse. Exato, ele separa, Isa. Ele separa, ele abre aqui no meio. Na gravidez, isso é um fenômeno natural, a gente chama de diástase fisiológica. Ele precisa alongar e abrir para gerar espaço para o bebê. Não tem sentido. Como é que esse bebezinho vai crescer se o músculo não cede, né? Então, ele precisa ceder, abrir, alongar. Só que quando esse alongamento é muito grande, esse afastamento é muito grande, o músculo não tem força para voltar. E aí é onde dá os diferentes tipos de barriga. Então, cada uma vai ter a sua forma ligada à postura, um estômago alto, uma barriga pochete, a barriga avental. E a gente tem esses diferentes tipos que as mulheres ficam perdidinhas, tadinhas. E não é só um caso que acontece pós-gestação. Então, pode acontecer em casos de obesidade também? Pode. Homens podem ter diástase? Pode, muito bem orientado. É legal a gente frisar isso, porque a obesidade também provoca diástase e aquela barriga, sabe, de cerveja, o aumento do peso do homem com a idade também provoca diástase. Então, normalmente o homem descobre, eu tenho tido uma boa procura por homens por causa da hérnia. Aí eles vão fazer o exame e eles têm, como a barriga é mais tonificada, é diferente da gravidez, eles têm aquele cone aqui no meio e o umbigo para fora. Então, é uma característica um pouquinho diferente da mulher, mas é diástase também. Ô Gisele, a gente tem aqui na imagem até no nosso telão, por acaso, porque não foi, acho que você que colocou, né? Foi a Isabela, uma barriga com um umbigo para fora. Esse umbigo da grávida, quando vai para fora, ele significa alguma coisa ou não necessariamente? Significa, já pode estar mostrando sim uma diástase. A gente tem diferentes tipos de umbigo, então eu sempre gosto de analisar o todo, sabe? Se é um umbigo mais raso, então às vezes eu peço a foto de como era o umbigo. Mas o umbigo para fora, ele já mostra que essa região, que é o ponto central do abdômen, está mais sensível. É onde é mais comum de acontecer a diástase. Região do umbigo, para cima do umbigo e para baixo do umbigo. E por que o umbigo salta? Porque o umbigo já é um buraco. Então, à medida que o volume, né, a pressão abdominal aumenta por causa do crescimento do bebê, esse umbigo ele tende a estufar. Então, normalmente eu já fico de olho e tem umas que eu já percebo de cara que é a diástase. A gente vê até a sombra ali, sabe, a marca. E, Gisele, não é de um dia para o outro, né? No caso das grávidas e também quem está num processo de obesidade, tem algum momento de virada? Tem como a pessoa perceber que a situação está saindo do controle, o processo está mais acelerado? Na gravidez, especificamente, tem. Começa do segundo trimestre para frente, que é quando o volume abdominal começa a aumentar. Na obesidade já é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem uma camada de gordura, é um pouquinho diferente, né? E às vezes a pessoa é um ganho de peso mais lento ao longo dos anos, né? Mas aí teria que aplicar o teste, ver direitinho, mas é difícil uma pessoa com obesidade não ter a diástase, tá? Bem difícil. Ô Gisele, e quais são os prejuízos
que essa diástase pode trazer? Porque a gente vê, esteticamente é muito fácil a gente entender isso, né? Sim. Porque se ela tá bonito, não tá bonito, tá feio, tá grande, tá menor. Mas como que a gente... tem algum prejuízo que isso possa ter? Porque tem muita mulher que não está com a barriga grande, mas Exato. tem uma diástase. Né? Exato. E tem algum problema que isso pode trazer para ela? Tem vários problemas, Camila. Eu já mapeei 28 problemas. 13 são os mais comuns, tá? E entre esses 13, os mais que a gente percebe mesmo, dores nas costas. Então, aquela dor na lombar, quando você vai olhar, não tem, você é personal, você sabe. O músculo abdominal, ele tem uma função de manutenção, estabilização de órgãos e de postura. Então, se ele está fraco e aberto, o que vai acontecer com a coluna? Ela vai projetar para frente, para trás, aí a gente começa a criar os desvios, né? Hiperlordose, hipercifose. E aí, a dor nas costas é o primeiro indicativo. Dor no quadril, que aí pega muito ciático, desce para a perna e começa aquele ciclo, sabe, de dor e de lesão. Outro que é muito comum, que é os escapes de urina. A perda urinária, incontinência urinária. O músculo abdominal, ele insere na pelve, né? Vou pegar aqui até a pelve para a gente observar. Quem está aí na rádio vai imaginar o seguinte, pensa aqui na frente da sua barriga, onde a barriga termina, na parte púbica aqui, no baixo, né? No ossinho que a gente tem aqui no quadril. Então, esses músculos, eles inserem aqui embaixo. Se ele está aberto e ele está fraco, você perde toda a estabilidade na parte baixa, no assoalho pélvico ou períneo, que são os músculos de sustentação de órgãos. Então, começa com escape de xixi. Mas o que a gente tem dentro do abdômen que esses músculos sustentam? Bexiga, útero, intestino, a própria queda dos órgãos. E aí a gente começa a ter o quê? O que a gente chama, que eu vejo de uma forma muito perigosa para a mulher, que é o prolapso, a queda desses 3 órgãos que são muito importantes, intestino, bexiga e útero. Se a gente lembrar, quem aqui não tem na família alguém que precisou levantar a bexiga? É vó, tia, mãe, ou que precisou fazer a reconstrução de tudo, subir o útero, né? Sim. Então, esse assoalho pélvico, ele não está ligado só à perda de urina, ele está ligado à estabilização dos órgãos. E aí, se a gente olha os órgãos para cima, os órgãos, eles são projetados para estarem numa posição saudável. Então, imagina um fígado, um estômago sem uma sustentação embaixo. Então, eu pego muita mulher com refluxo, desconforto ou dor abdominal, que faz o exame, muda a dieta, faz uma coisa, faz outra e não melhora. Vai para o programa, começa a fortalecer o abdômen, começa a tratar a diástase, tira com a mão. É impressionante. Gisele, fortalecimento hoje é tudo na vida, né? Tudo. Você vê, a gente está falando de problemas que você pode ter, às vezes, no estômago, né? Que está completamente relacionado com o funcionamento geral do teu organismo. Do organismo. Não, olha... E você falou, né, Camila, uma coisa interessante que enquanto a gente se preparava para gravar, a importância de você estar acompanhado de profissionais que saibam lidar com as suas questões, né? Porque a gente está falando aqui, Gisele falou, pode parecer normal, então, não, é só uma pochetinha depois da gravidez, aí você vai fazer um exercício físico. Não, pode fazer, faz desse jeito mesmo. E você trazia pra gente aqui que não é bem assim, né, Camila? Pois não é estética, né? E a gente estar com um profissional que entende sobre isso, e eu como treinadora, como professora de educação física, o que eu vejo muito são pessoas que acham que simplesmente uma pessoa pós-gestação, e até durante a gestação, mas no pós principalmente, é só fazer exercício, né? E não é assim. Não é assim. Tem algumas coisas básicas, vamos caminhar, né? Tem alguns exercícios que são mais genéricos, até movimentos dentro de uma sala de ginástica, mas tem muitos exercícios e movimentos que as pessoas fazem que é muito prejudicial e que está potencializando ainda mais essa diástase. Exato. Então, assim, e às vezes a pessoa acha que não, é só se eu fazia um agachamento com
60 quilos, é só eu colocar agora 30. E não é necessariamente isso. Então, assim, os próprios profissionais de educação física, né, principalmente eu falo porque a gente imagina que o fisioterapeuta esteja preparado já para isso, mas tem muitos treinadores que acham que é isso. E às vezes a pessoa acha que está ajudando, não vai atrás de uma informação correta e pode prejudicar. E a pessoa que não tem também um treinador, a pessoa que vai na academia sozinha, ela acha, a mulher que chega, ela fala, não, preciso voltar à minha forma, quero voltar à minha forma. Não quero engordar muito na gravidez, né? Isso, tem esse viés todo que acontece, que está tudo certo, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Não precisa falar, então também não vou fazer nada, né? Sim. Mas é importante se informar, porque você pode estar prejudicando, né? E o que a gente faz de errado, Gisele, aqui, que potencializa essa diástase dentro de uma sala, por exemplo, de ginástica? A primeira coisa que você falou aí é perfeito isso. A pessoa acha que é só reduzir carga. Não é só reduzir carga. Existem posições, existem movimentos que forçam já a barriga como um todo. Isso na gravidez. E depois, essa mulher acha que pode voltar, né? Como se, já voltei, já saiu o bebê, então vamos voltar a 1000. Então, exercícios que forçam muito a região abdominal e a região pélvica. Então, vamos lá. Agachamento com barra nas costas. E aí é engraçado, cá, porque a gente fala assim, não pode agachar com barra nas costas. Sabe o que elas entendem? Não pode agachar. Gente, eu não falei que não pode agachar. Falei que não pode agachar com barra nas costas. Colocar um pezinho nas mãos, por exemplo, Exato. a pessoa pode. Um kettlebell, peso, uma barra na frente, é diferente de você colocar a barra nas costas, onde você tem que fazer uma abertura já do abdômen. Então, imagina, a gestante já não controla, já não tem força. Você vai colocar um peso aqui, amassando a sua coluna e fazendo uma expansão do abdômen. E a mulher depois, ela não tem core, ela não tem força para sustentar isso. Então, quando ela for fazer o agachamento, além de toda a mudança de centro de gravidade, ela vai jogar esse quadril mais para trás. Então, ela vai fazer menos ação abdominal ainda. Só que vamos lá, o que tem no meio dos reto-abdominais? A linha alba, que é onde acontece a diástase. Essa mulher está sem força e não tem nada que sustente a linha alba. Então, ela vai se lesionar. Sim. Então, essa é a minha eterna briga, porque como eu sou dessa área e tenho um programa online e trabalho com isso, as pessoas só querem vender programa, só querem vender curso. Gente, não é isso. Sim. Vamos parar para pensar na biomecânica, na fisiologia e esse assoalho pélvico. Ele está com um peso enorme em cima dele, é bebê, é placenta, é líquido amniótico, é volume de sangue. Aí você vai fazer um agachamento com peso nas suas costas, forçando mais. E aí a gente traça todo um paralelo, né? Então, barriga para baixo, barriga para o lado, alguns movimentos do crossfit. Eu adoro o crossfit, acho uma modalidade maravilhosa. Mas por que a mulher tem que ficar de ponta cabeça plantando bananeira e fazendo um soco ainda na sua cervical? Imagina esse bebê para o pulmão dela, para o diafragma. Então não tem sentido, não tem lógica, sabe? Algumas coisas que a gente vê. Sim. E tem a modalidade que não é indicado, o que não pode fazer? Inclusive no nosso outro monitoramento aqui no Google, tem as perguntas que são mais feitas relacionadas com a diástase, claro, que é a diástase abdominal, que a gente falou aqui. Quais os melhores exercícios para fechar a diástase e quem tem diástase pode fazer abdominal? Pode fazer agachamento? Quais exercícios pioram a diástase? Gisele, essa dúvida em torno do abdominal e do agachamento está sempre presente. Qual é a realidade sobre isso? Então, pode fazer um abdominal específico, que é um movimento de ativação e principalmente com organização postural. Então, se você só contrair o abdômen alinhando a sua postura, é perfeito. E aí você também tem variações em cima dele, né? Na gestação, depois. Na gestação, a mulher não pode deitar, depois ela já pode deitar. Então, ela faz essa ativação deitada, acionando o assoalho pélvico que está debilitado, organizando a postura. Se for um exercício na parede, ela está contraindo, está alongando. O agachamento, eu acho que eu já expliquei um pouquinho, né? E aí, exercício que piora a diástase. Esses são uns, o abdominal tradicional, a prancha, salto em caixa.
pular corda, né? Então, exercícios com impacto também, tanto na gravidez quanto depois, agravam essa diástase fisiológica e não ajudam a recuperar depois. E para fechar a diástase? Os melhores exercícios para fechar, a gente tem que ter exercícios para pilares. Pilar da postura. E aí, quando eu falo pilar da postura, não é só fazer remada, fazer puxada da musculação, fazer dorsal. Não, eu preciso de organização postural. Então, é isometria mesmo, de ficar alinhada, de contrair o abdômen. Aí eu posso trabalhar com uma banda elástica. Tem as com várias... bola de pilates. Com bola, tem as variações, mas eu preciso entender o princípio que essa mulher precisa na gravidez e depois. Por isso que eu chamo de pilar. O abdômen, as ativações, segundo pilar. E o terceiro, a parte pélvica, contrações e relaxamento, contrações e sustentação. Vamos lá, se eu for fazer um agachamento, né? Eu levo, vamos pensar, 8 a 12 repetições. Eu fico ali pelo menos por volta de 30 segundos. Então, a fisioterapeuta usa muito o contrai e relaxa, e o contrai e mantém 5, 10 segundos. Mas a gente, cá, para os exercícios, a gente precisa manter mais tempo esse assoalho pélvico contraído. Então, precisam ser contrações mais prolongadas, 15, 20, 25, 30 segundos. Que é difícil, né? É difícil. É difícil. E a gente nunca trabalha isso, percebe? Sim. Antes, preparando para a própria gravidez. Sem dúvida. Ô, Gisele, e aquela pessoa, é uma dúvida que a gente tem, que a gente conversa, né, com tantas mulheres, tem gente que teve filhos há muito tempo, pai, ou 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, e sabe que tem uma diástase. Ela, depois desse tempo todo, ainda é reversível isso? É reversível, Cá. Fazendo exercícios corretamente. Sim. Desses 3 pilares que você passou. Esses 3 pilares, ela consegue reverter e ela consegue, inclusive, melhorar toda a estética da barriga dela. Eu tenho mulheres de 56 anos, 60 anos, 66 anos. Então, a gente tem um caminho, só que precisa de uma formação do profissional. Precisa ter esse olhar, né? O nosso contato foi com a lei que a gente está fazendo contato ali com o deputado para colocar o dia de conscientização da diástase abdominal, né? Porque é um processo de conhecimento que as mulheres precisam ter. Eu quero jogar esse gráfico lá para cima. E isso tem em sistema público de saúde, alguma coisa? Não tem? Não tem. É uma área, é novo, é um nicho novo, uma área totalmente desconhecida. Apesar de todo o crescimento que a gente tem, você vê que as perguntas, olha, não saem das coisas básicas. É uma ótima dica para quem quer estudar, né? Também quem quer trabalhar, porque... E as mulheres tendo filhos cada vez mais velhas também, exato, hoje em dia, né? Eu imagino que uma mulher que teve uma gestação com 25, 30 anos... essa recuperação dela deve ser completamente diferente de uma mulher que já teve 40, 45, 50 anos. Hoje em dia a gente vendo muito isso, né? Vai ter que ter um cuidado maior ainda. Totalmente, porque é um corpo com uma massa muscular já diferente, um colágeno, né? Oh, meu Deus! Um colágeno diferente. Você é da área também, você sabe que muitas estão acima do peso, muitas estão sedentárias. Então, precisa realmente ter um protocolo ali específico, especializado mesmo, para cuidar certinho. Agora, a idade não é um fator que vai impedir nem a melhora, tá? Se ela já foi mãe, e nem de evitar se ela está grávida com 40 anos, com 39, com 42. É lindo, né? É uma área nova. E, Gisele, existem casos que só podem ser corrigidos de forma cirúrgica? Então, que você não tem o que melhorar mais dentro daquele progresso que teve com os exercícios? Ou ajuda, né? Não sei, de repente, a cirurgia? Até hoje, os casos assim de alunas que fizeram a cirurgia foi a questão da pele, não da diástase. Porque a pele é a que mais sofre. O músculo é mais fácil da gente trabalhar do que a estrutura da pele, que é uma estrutura que é
ela é mais passiva, né? Ela, se é uma flacidez de pele muito grande, como a gente vê numa barriga avental, eu tenho muitas melhoras que eu fico, às vezes, espantada. Eu falo, meu Deus, é um milagre, para mim é um milagre. Mas tem algumas que sempre tem aquela queixa, né? Ah, não, ainda tem um pouquinho, eu quero tirar. E o que eu falo é que, mesmo que você pense numa cirurgia por causa da sua pele, ou que não tenha fechado totalmente a diástase, porque às vezes o emocional da mulher já quer resolver, entendeu? E eu não condeno a mulher, não sou contra a cirurgia. Eu acho que ela precisa ter um protocolo que dê a chance do corpo dela recuperar e trabalhando o emocional dela, porque o que mais tem de impacto é a parte da autoestima, cá. Isa, elas chegam assim, depressivas, com distorção de autoimagem, ansiosas. Então, elas começam a recuperar, algumas evoluem super positivamente no lado emocional. Outras, mesmo assim, preferem ir para a cirurgia, a parte da mente impede, sabe? Mas ela vai para uma outra cirurgia, não é tão grande, é uma cirurgia que ela está preparada posturalmente, pelvicamente, muscularmente. Então, é outro caminho, sabe, de recuperação até para um pós-cirúrgico. Até porque, né, Gisele, eu acho que a gente sabe que todas essas, qualquer processo cirúrgico envolve riscos, né? E a gente sabe como, eu costumo dizer assim, uma pessoa entra para uma cirurgia de joelho, né, que não, às vezes não é nem tão invasiva, e a gente vê como ela entra com a perna, a musculatura da perna dela e como ela sai. Como ela né? sai. O quanto que é importante os nossos músculos para a nossa saúde física, né? Exato. O que ele te dá, a gente fala assim, a hora que você tiver um pouquinho mais velho, precisa passar por qualquer cirurgia que seja na vida, o músculo, ele te dá vida, você tem uma condição muito melhor, ele te alimenta, né, num momento desse. Então, você entrar numa cirurgia sempre é um risco que às vezes você está buscando uma coisa e acaba perdendo uma outra que é muito valiosa também, né, e que não é simples de reconquistar. Exato. Imagina o seguinte, você está totalmente desorganizada posturalmente, aí o médico vai lá e te costura. Percebe que ele está puxando uma pele que não é real, porque ó, só de a gente fazer isso aqui, a pele já estica. Só de se ajeitar na cadeira, só de se ajeitar, né? Ele está lipando uma coisa que também não é real, e aí ele costurou, ele prendeu aqui, porque a cirurgia funciona como um colete, né? Prendeu aqui, te amarrou aqui. O que vai acontecer? Você está com toda a estrutura fraca e você ainda anda assim. Então, eu vejo mulheres que pioram a postura. Perde massa muscular, perde força, porque é um processo normal, e agrava mais ainda. Aí, sabe o que acontece? Ela não fica satisfeita com a cirurgia. Então, elas querem voltar, fazer retoque. É outro corpo, outro corpo. Quando a gente aprende a enxergar isso, é muito bonito. Você vê que não existe um concorrendo com o outro, é a área multidisciplinar. O médico ele pode ter benefícios num pós-cirúrgico com um educador físico, com um fisioterapeuta. Então, a gente começa a integrar em prol da saúde dessa mulher, saúde da mulher. E para as gestantes que estão ouvindo a gente, Gisele, existe um parto mais seguro para você evitar ter uma diástase? Existe uma preparação, fisioterapia pélvica, exercício físico? Qual é o combo dos sonhos? Tá. Em relação a parto, tanto cesárea quanto o parto normal, eu tenho alunas, nem sei a estatística disso, porque a gente tem um número muito grande ainda de partos de cesárea no Brasil, né? O parto normal ele cresceu, mas a estatística ainda é bem desequilibrada. Então, eu recebo mulheres com diástase nos 2 partos, tá? Agora, uma coisa que eu observo, as minhas gestantes que estão treinadas com o abdômen forte, elas evoluem num parto normal e depois recuperam muito melhor. Porque tem força, tem massa muscular, tem condicionamento físico, porque o parto é uma maratona, né, gente? Vamos pensar? Sim. São horas ali, coração a 1000 e circulação, né? Então, é uma maratona fisiológica. Então, você precisa ter um condicionamento físico.
Então, esse parto normal, ele evolui muito melhor, tá? A preparação pélvica eu também vejo de forma fundamental. Então, eu sempre tenho indicações de fisiopélvica, porque a parte pélvica da mulher, ela pode ficar debilitada também. A gente tem laceração, às vezes precisa de epísio, né? Então, um assoalho pélvico preparado é muito melhor para essa mulher e para a recuperação dela. A epísio seria aqueles pontos, não é, que precisa dar quando tem alguma abertura? A epísio é o corte cirúrgico, tá? Eu não vou entrar aqui em questão se é bom, se não é, porque a gente tem uma divergência de olhar muito grande, né? Mas o fato é que ela existe, tá? Então, a epísio é quando o médico vai fazer o cortezinho para facilitar a passagem do bebê. E a laceração é no momento do parto, da saidinha do bebê, quando tem uma distensão desse assoalho pélvico. E aí a gente tem níveis de distensão. Por isso que a preparação pélvica com uma físio é importante, porque esse períneo ele fica mais alongado, ela sabe a hora que ela tem que fazer força, ela sabe a hora que ela tem que contrair e relaxar. Então, há uma educação de parto e conscientização para os momentos que ela precisa fazer força. É uma musculatura, né, Gisele? É uma musculatura que você tem que aprender a trabalhar. Né? Então, você falando isso, a gente imagina, né? Todo mundo se contrai ali, a gente fala, nossa, imagina você no momento de um parto poder, e todo mundo já assistiu na televisão, filme, novelas, né? Você vê, fala assim, poxa, faz força, né? Aonde que você tem que fazer força? Como? Que horas que eu relaxo? Porque você às vezes pode estar fazendo uma força completamente errada, é a mesma coisa que você está fazendo um exercício e você, de repente, está contraindo ou relaxando no momento errado, né? Então, esse pré é fundamental, né? Para quem tem essa possibilidade, é maravilhoso, deveria buscar isso, né? Mas isso no sistema público tem alguns locais que tem essa parte de preparação pélvica, tá? Que legal. Então, não é uma coisa só de quem tem dinheiro. Claro que se você tem uma físio muito bem formada, uma profissional diferenciada, tudo isso compõe o seu parto, né? Mas eu vejo que o conhecimento da mulher da parte muscular e a preparação muscular evolui de uma forma totalmente diferente. Então, onde vai fazer força? Tem que fazer força no abdômen. Então, se essa mulher tem diástase e um abdômen fraco, vamos analisar. Aonde ela vai fazer força se ela não tem de onde tirar força, percebe? Aí ela vai levar para a parte pélvica. E aí é onde a gente tem os comprometimentos muito maiores, que ela vai fazer força embaixo e ela tinha que estar... Tanto que tem uma violência obstétrica, que é o médico fazer força no abdômen. Barriga, né? Se essa mulher tivesse força no abdômen, ela empurraria esse bebê, entendeu? Olha como o corpo ele é complexo, né? E Gisele, para a gente finalizar, quem nesse momento ouviu a gente, percebeu que o que ela está passando é um caso de diástase, para quem ela corre primeiro? Qual é o profissional que ela tem que ir primeiro? No caso, claro, quem tem condições consegue fazer um tratamento multifatorial, mas quem não tem acesso, buscar esse atendimento primário onde? Normalmente elas vão para o médico, que é um cirurgião, tá? Então ela já recebe o diagnóstico, não tem jeito, é só cirurgia. Então hoje, como a gente vê esse crescimento de conscientização, entendam, mamães, que tem jeito com o exercício. A gente tem no mercado, como é uma área nova, muita bagunça de informação. Então, você vai pesquisar, você acha o hipopressivo como uma primeira metodologia. Eu, particularmente, não uso hipopressivo, a minha visão é contrária ao hipopressivo, porque é um movimento que suga e abre costelas. O que é o hipopressivo? Hipopressivo é aquela técnica de vácuo que você puxa o abdômen. Só que eu não preciso puxar o abdômen, eu tenho que trazer ele para o lugar. Então, a minha visão biomecânica é outra. Como todo o meu mestrado foi estudando essa área e testando exercícios, eu documentei vários exercícios, por isso que eu tenho um protocolo, vários exercícios que fazem essa ação do abdômen fechar, as costelas voltarem para o lugar. Então, os pilares, o períneo e a postura. Então, precisa de um educador físico
que tenha essa visão mais especializada mesmo. Eu tenho hoje formação de profissionais, então eu tenho alguns profissionais para indicar, só que a gente tem que entender que é um nicho novo, então ainda faltam profissionais. Por isso, se quiserem me procurar, eu faço a avaliação, eu e minha equipe gratuita, a gente disponibiliza um e-book para a pessoa fazer o teste, entender, pode mandar vídeo, a gente analisa, orienta. E eu tenho protocolos variados também, desde o desafio mais acessível até o protocolo completo com acompanhamento. Então, é um nicho novo e a gente ainda tem carência de profissionais com essa visão. E para te encontrar e conseguir acesso a esse contato, como que elas podem fazer? Instagram acho que é o mais fácil hoje, né? O @Gisele Monteiro com Z, Gisele Monteiro. Lá eu e minha equipe atendemos no direct, a gente disponibiliza esse e-book, faz essas avaliações, porque é o que eu falo, a conscientização, ela é o primeiro canal, né, da mulher se encontrar na sua autoestima e entender o que ela tem, porque ela acha que é gordura, flacidez, que é tudo, menos a questão da diástase, elas ficam muito perdidas. Informação é tudo. E o Band News Informa está aqui para isso, né, Camila? A gente entrega mais um episódio, trazendo informação para os nossos ouvintes. Qualquer dúvida que eles tiverem, podem escrever para a gente e te acompanhar nas redes sociais também, né? É isso. E a gente está preocupado sempre com a saúde e bem-estar das pessoas, né? E a atividade física tem que estar ali envolvida da melhor maneira possível para a gente ter isso. É só me procurar no Instagram também, no Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. A gente te espera no próximo final de semana aqui em mais um Band News Informa. Um beijo, até lá. Tchau. Glauco deu para ter parabéns, a gente ganhou dele. E Glauco, eu não dei os créditos. Posso fazer? Posso refazer o final? Quer fazer? Pode. Aham. Já? Ok, como quiser. Primeira vez. É isso, a gente volta no próximo final de semana com mais um Band News Informa. Agradeço aqui a sonorização do Marcelo Cruz, a direção de imagem do Glauco Genovese, a produção da Nicole Monteiro. Claro, também agradeço a Gisele Monteiro aqui com a gente, fazendo companhia e trazendo essas informações, especialista em diástase. Obrigada, Gisele. Obrigada. Camila, até mais, hein? Tchau. Ok, meninas, valeu. Oba, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Como que você chama? Gabriela. Eu? Deu? Não, não você. Ah, tá.